de Family, o podcast da família. Eu agradeço você que ficou aí esperando, que está pacientemente me mandando mensagens, áudios, perguntando sobre o podcast. Estamos começando. É uma alegria grande poder contar com a tua audiência. Eu sei que muitas pessoas estarão nos vendo, nos ouvindo, e hoje, na estreia de um projeto que temos no coração há algum tempo, eu não podia perder a oportunidade de começar com alguém digno de uma estreia. Estamos hoje aqui, né, com o pastor José Carlos Amorim, pastor da Igreja Batista da Vila, em Salvador, Bahia, e sua esposa querida, Sueli Amorim. Mas antes, deixa-me vos dizer que esse podcast, ele vem com o propósito de contar histórias. Eu sou apaixonado por contar histórias. E eu creio que a nossa história, ela foi escrita por Deus, tudo que vivemos foi comandado por Deus, estava sob o controle de Deus. E a nossa história pode e vai abençoar outras vidas. Pessoas se identificarão com as nossas histórias e nós veremos milagres, veremos a ação de Deus na nossa história. Hoje eu sou um apaixonado por história e ao ler sobre história, principalmente de Portugal, do Brasil, eu vejo Deus na história. Ora, o Deus que conduz a história de uma nação, muito mais conduz a história da sua criação, da sua criatura. Mesmo que ela esteja longe dos caminhos dele. Porque a qualquer momento, quando ele vir para os seus caminhos, aí sim, a sua história estará nas mãos do Criador da história. E esse é o nosso objetivo. Aqui no nosso podcast, poderemos chorar juntos, rir juntos, e nesse ambiente familiar, nós estamos direto de Portugal, na minha casa, em Albergaria Velha, na sala, e eu, antemão, quero agradecer e dizer que por trás das câmeras estão 3 jovens muito queridos da nossa igreja. É o Cleiton, está o Mike, estão a Thaíse. Eles estão aí nas bastidores, nos apoiando, nos ajudando. E nós, então, estaremos sempre com pessoas diferentes, cada um contando a sua história, que vai te edificar e vai glorificar a Deus. Pense nisso, a tua história pode abençoar outras pessoas e, com certeza, ao testemunhar, você estará glorificando a Deus, ok? Então, é um prazer grande. Eu não falei de mim, né? Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo já me conhecem, mas se você, por acaso, estiver assistindo ao vivo e não me conhece, ouvir assistir depois, eu sou Sidney Menezes. O meu currículo é vasto. Eu sou pastor e missionário em Portugal há 21 anos e meio. Venho para Portugal depois de ter me aposentado, me reformado na Marinha do Brasil, o qual eu sou oficial superior, fuzileiro naval com muita honra. E também sou, hoje, terapeuta, escritor, professor de matemática e outras coisitas mais. Temos um ministério com casais, com famílias, onde ministramos cursos e damos palestras, e assim em algumas regiões somos conhecidos. Por isso o nome Family, porque nós queremos fazer um podcast para a família, ok? Então eu vou passar a palavra ao meu amigo, meu querido amigo, pastor Amorim, que vai dar a sua saudação, e depois a Sueli também vai dar a saudação, e vamos começar a entrevista assim. Tudo bem, pastor Sidney. Nós agradecemos, né, Pode olhar para a câmera. Essa oportunidade de podermos estar vivendo esse tempo especial, essa oportunidade de vivermos essa experiência tão ímpar para nós aqui em Portugal. Tenho certeza que a nossa história poderá abençoar a vida daqueles que estão nos assistindo nesse momento ou que venham a nos assistir, e nós vamos fazer tudo possível para colocarmos aquilo que verdadeiramente Deus tem conduzido e construído na nossa vida como pessoa, né? Como pai, como cidadão, como marido, como família. Como pastor. Como pastor, né? E como avô. E agora também como avô, né? Já tem história para contar. Com muita alegria. Então,
Para mim é uma alegria poder estar compartilhando com cada um de vocês aqui. Sei que tem gente espalhada aí por esse Brasil aí, e que Deus nos dê a graça de vivermos esse momento e ele seja muito abençoador e edificador para todos nós. Ok? Sueli. Boa tarde a todos que nos ouvem, e de antemão quero agradecer ao pastor Sidney, né, que com esse coração tão grande, tão generoso, nos convidou para participar desse momento inédito, como ele mesmo já disse, né? Esse momento para a gente tem sido inédito, e a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história, né? E vamos ver como tudo seguirá no decorrer do podcast. Obrigado, pastor. Ok, eu quero pedir um favor a você. Você tem aí o chat que você pode mandar perguntas, fazer comentários. E para já, eu que vou fazer a pergunta. Me informe, você que está assistindo, se o áudio está saindo bem, está sendo compreensível, se você tem alguma observação a fazer quanto à qualidade da transmissão, tá bom? Isso é muito bom para nós, para o nosso pessoal que está aqui no background. Eles querem saber como a coisa está chegando até você, tá bom? Bem, como eu falei, estamos aqui em Portugal, na minha casa, estamos aqui na sala da minha casa para poder transformar a sala num estúdio. Possivelmente você está vendo aí a mesa posta, né? Essa mesa não é decoração, é de verdade, né? Temos aqui alguma coisa da doçaria portuguesa que é maravilhosa. E eu sei que a Amorim e Sueli já estão aqui de olho. Temos alguns sucos aqui também da região, né? E nós poderemos, não fique constrangido, nós queremos fazer disso um papo bem informal. Assim sendo, você vai nos permitir, principalmente os convidados, né, irem comendo um doce ou outro, interromper para falar alguma coisa do doce. E o background também terá acesso ao doce, viu? A boa notícia para o meu background é que vocês terão também acesso, tá bom? Então, vamos começar, né? Primeiro, muitos talvez não saibam, o pessoal de Salvador, da Bahia, da Igreja do Pastor Amorim, que eu sei que são vários assistindo, meu abraço para a minha igreja na Bahia, Igreja Batista da Vila, sabem, mas com certeza o restante do público não sabem o que o pastor Amorim veio fazer em Portugal, né? Essa honra que ele me deu de estar aqui na minha casa. Ele pregou hoje no aniversário da minha igreja, a segunda vez que ele prega na minha igreja, e quinta-feira ele já volta para o Brasil. Mas até lá ele pode se arrepender e ficar aqui, né? Com a Sueli. A Sueli não volta mais, não. Mas vamos, ele vai dizer, vou deixar para ele dizer o que ele veio fazer em Portugal com a Sueli. Diga lá, meu pastor. Muito bem, pastor Sidney. Olha, o que motivou a nossa vinda a Portugal dessa vez foi um fato extremamente maravilhoso na nossa vida. Eu tenho já 63 anos, né? E já vinha nutrindo aí esse desejo, nessa vontade de ser avô, né? E a nossa filha mais velha casou-se, já tem 2 anos, pouco mais de 2 anos, veio morar aqui em Portugal e engravidou, né? Agora, nesses últimos meses. E foi isso que nos trouxe a Portugal. Nós viemos, né, separamos esse tempo para vir dar esse apoio para ela aqui, para vir curtir o neto, né? E chegamos aqui com esse propósito. Evidentemente que ocorreram algumas coisas no decorrer dessa nossa conversa que a gente vai poder compartilhar com vocês, né? Que nem sempre as coisas elas caminham do jeito que a gente planeja, né? Nossos caminhos são determinados e traçados por Deus, mas é Ele sempre que faz o melhor. Então, a gente vai compartilhar essas experiências daqui mais um pouquinho e tenho certeza que vai nos abençoar muito. A mim e a você que está nos assistindo. Sueli, as pessoas não sabem, mas eu chamo a Sueli de Su, né, por causa da amizade, da intimidade, que já temos de mais de 22 anos. Eu fiz umas continhas aqui, são 22 anos de amizade. Sueli, como é que você está se sentindo avó? O neto está correspondendo à expectativa? Ele já te chama de vovó? Como é que está isso? Ainda não. Está perto. Ainda não. Bom, pastor, eu estou me sentindo muito feliz. Realmente é como as pessoas sempre diziam para a gente, que é um amor diferente, é um amor doce, né? Sem muita exigência, sem muita disciplina. Isso aí cabe ao papel dos pais. Avô e avó é para curtir mesmo, é para abraçar, para beijar, para corujar,
né? E a gente está assim, apaixonadinhos. Vontades. A gente está apaixonados pelo nosso netinho, o Daniel, que está cada dia mais fofo, mais lindo. É verdade, eu sou obrigado a reconhecer. Ele saiu a Carla. Pois é. Então, assim, tem sido maravilhoso, uma experiência assim, ímpar mesmo, e Deus tem nos proporcionado isso e a gente está muito feliz. Então, vamos começar. Você deve ter curiosidade como eu, apesar de ser tão amigo do Amorim, há anos que a gente caminha, conversamos muito, muitos momentos marcaram a nossa trajetória, né? Mas eu tenho curiosidade, então eu vou perguntar, né? Como é que foi isso, né? Quantos anos de casado? Olha só, nós casamos em outubro de 1986. Eu não era nem nascido. Nem nascido ainda. Então, são 38 anos. Vai fazer. Nós vamos completar agora, no mês de outubro. 38 anos de casamento. E quanto tempo levou de namoro e noivado até chegar o momento das bodas? A Sueli fala, Sueli. Data é melhor mulher, né? Homem, com certeza. Homem é horrível para data. Assim, eu nasci no interior, né? Então, quando terminei o ensino médio, eu fui para Salvador para prestar vestibular, e lá eu conheci Amorim, esse rapaz lindo aqui. E na igreja, né? Conheci na igreja, e ele frequentava muito a casa de umas amigas que eram vizinhas a nós. Então, ambos já eram cristãos quando se conheceram. E então, pronto. Aí, depois, passado algum tempo, a gente começou a namorar, e depois veio o noivado e o casamento... Peraí, Sueli, está indo muito rápido, não é bem assim, né? Como é que você começou a namorar, né? Sim. Como é que foi isso? Conta lá o detalhe. Quem tomou iniciativa? Quem pegou na mão do outro primeiro? Quem tomou iniciativa do beijo? Como é que... Conta essa história. Pois é, eu fiquei encantada com os olhos verdes dele. Tem uns olhos verdes. Aí a gente, né, começou a se interessar um pelo outro. E aí... ele falou para namorar e eu disse sim, de imediato. De imediato? Fácil? Foi. Estava animada, empolgada. E então, pronto. Foi muito fácil, ou eu que foi muito irresistível, né? Na época passava uma novela que o nome era Final Feliz. Final Feliz. E aí eu morava num apartamento que não tinha TV. E eu descia para o apartamento dessas amigas, dessa família cristã, e ficava lá assistindo Final Feliz com eles. Eu não gostava de novela, mas ia toda noite assistir. já de grupo, né? Olha, temos aqui uma afinidade, né? A minha história de mania começou com novela também. Pois é. Mas o entrevistado são vocês. Então é isso. Aí começamos a namorar. Pera lá, você não falou quem pegou primeiro na mão do outro, quem tomou a iniciativa do primeiro beijo. Lembra aí, vai. E agora pegou, hein? Mas foi eu que era mesado. Você era meaçado. Ele tinha fama de namorador. Tinha fama de pegador. Hoje é pegador que fala, amor. Pegador. É pegador. Agora você é pastor, não pega mais só. Isso ali era mais calminha, mais, sabe? Mais tímida. Então, isso, acho que foi ele que tomou a iniciativa mesmo. Eu ainda bem, o público que nos assiste, a Sueli é uma das pessoas mais doces que eu conheço. Não é para ela estar aqui na minha frente, não. E eu não conheço anfitriã melhor que a Sueli. Ai, meu Deus. Vocês que estão aqui no background, vão à Bahia, se hospedar na casa desse casal. Vamos. A Sueli é uma hospedeira maravilhosa. Realmente seria Obrigada. Eu tenho que dar honra a quem tem Sem honra, jeito. né? Mas isso ele também, eles têm um convívio muito bonito, eu admiro muito esse casal. E a Sueli não é ciumenta. Mas, Sueli, eu já ouvi de várias pessoas dizendo que antes, né? Agora o Amorim está mais velhote, está mais caidinho. Mas eu ouvi alguns anos atrás, poxa, o pastor Amorim parece demais com Richard Gere. E aí? Nunca achei tão parecido, não. Não? Não. Mas fique sabendo, viu? Né? Muita baiana achava ele sósia do Richard Gere. Sabia? E ainda mais com esses olhos verdes. Pode não ser parecido assim, mas é tão bonito quanto ou mais, né? Não, isso é você que está dizendo. Eu vou perguntar as outras. Mas que legal. Aí, e vocês namoraram, mas não teve aquela cena, não, Amorim, de ir lá falar com o pai dela? Foi assim, entrando, não, beijando? Não teve, não. Meu pai morava no interior e eu vim para Salvador morar. Você estava sozinha? Morava Salvador, com os primos e primas que eram depois já estava namorando e que você foi até
até o interior. Como é que é o nome da cidade, né? Santa Inês. Santa Inês. Aí foi lá na Santa pedir aos pais dela. Santa Inês, no distrito de Três Braços. É o nome da localidade onde o pai dela morava. Que também conhecida por Ilha Formosa, porque é um local onde há o encontro de 3 rios. E cada rio desse pertence a um município, né? Então tem esse nome Três Braços. Muito bem. Aí você falou que encarou o velho lá, falou com ela, oficializou o namoro. Oficializamos. Fez tudo direitinho. Fizemos tudo direitinho. Mas namorar, ter uma namorada longe do sogro e da sogra é maravilha, né? Mas isso ajudou muito, mas também quando a gente casou, viveu uma experiência bem difícil, né? Assim, porque nós nos casamos no primeiro ano de casamento. Primeiro ano de casamento ou primeiro ano de noivado? Foi no primeiro ano de casamento. Nós casamos... eu fui contratada. Aí, quando eu terminei o meu curso de ensino técnico, eu fui contratada para trabalhar na Coelba, né, que é a concessionária de energia, concessionária de energia da Bahia. E aí eu trabalhei lá por 32 anos. Só que o primeiro ano eles me enviaram para o interior, que ficava a uns 400 quilômetros distante de Salvador. 400 ou mais, né? Uns 500 quilômetros. Uns 500 quilômetros. Então, assim... Feira? Não, foi Camaquã, próximo a Itabuna, Ilhéus. Uau! Então, assim, eu entrei em junho de 86 e em outubro de 86 nós casamos. Quando eu entrei na Coelba e fui trabalhar no interior, já estávamos noivos. Aí nos casamos em outubro e eu fiquei morando lá e ele em Salvador. Então, a gente se via nos finais de semana. Ou eu vinha para Salvador ou ele ia para Camaquã. E foi assim durante um ano. Meu Deus do céu, que sufoco, hein? Isso. Você se viu aos finais de semana? Apartamento, sim, tinha o apartamento nosso montado lá em Salvador e quando eu chegava a gente ficava junto, né? Na Pituba? Não, era lá em Mussurunga, perto do aeroporto. Era um pouquinho distante. Desculpa. E aí foi assim por um ano. Aí depois de um ano eu consegui transferência de Camaquã para Salvador. Aí, depois disso, ficamos... Mas, Dilene, aí entre o namoro e noivado, quanto tempo durou até o casório? Uns 3 anos, né? 3 anos, por aí, aproximadamente. 3 anos. E aí? Que legal. Então, vocês casaram um ano nessa batalha. Sim. E quantos anos depois nasceu a Carla? Não, antes da Carla... Antes da Carla, nós tivemos o primeiro, tivemos em 89. Eu não sabia. Em 1989. Que foi 3 anos após o casamento. Casaram em 86, 89, tiveram... O primeiro filho. Chegou a nascer? Chegou. Não sabia. Era um menino. O problema é que ele, já no 4º mês, foi identificado que ele não tinha desenvolvido os rins, os 2 rins. Sério? Então... O 4º mês de vida? De gestação, no 4º mês de gestação. Gestação. Descobriram que ele não tinha o rim. Isso. E os médicos, então, chegaram a aconselhar até a gente a abortar a gravidez. Interromper a gravidez. Interromper. Mas conversamos e decidimos não. Que era legal, né? Nesse caso. Nesse caso, seria, né? Por ser má formação. Porque eles diziam que não havia nenhuma chance, assim, nenhuma possibilidade desses rins virem a ser formados. Ao nascer, já tem né? Um rim lá, doador, já... Ainda por ser uma criança. Isso, pense nisso aí há 30 anos atrás, 35 anos, 35. Mas nós levamos a gravidez até o final, e ele nasceu há 18 horas, não foi? Sim. 18 horas de um dia, no 6 da manhã do outro dia, ele partiu. Então chegou a nascer, parto normal, direitinho. E não viveu 24 horas. Não, e foi assim uma experiência assim, muito difícil, porque a gente estava ali gerando, né, esperando 9 meses de gestação, o tempo completar, e sabia que ele ia chegar para não ficar, né? Não tinha chance mesmo, a não ser isso, como a Morim falou, que era muito difícil na época, na expectativa do milagre. Isso, do milagre ou dessa... Como doação, é que você falou? Doação, o transplante dos rins. Então, e sendo que poderia ter incompatibilidades, né, por se tratar de um recém-nascido. Então, era bem complicado mesmo.
E como é que foi isso ali? Você, mãe, 9 meses carregando um ser no teu ventre. É difícil, consegue, né? Sofrido mesmo. Nascer e depois... Foi uma experiência muito, muito difícil, né? Nos primeiros dias, logo assim, para a gente, não foi fácil você lidar com aquilo, né? Após a morte. Porque sempre, no fundo, se alimentava aquela esperança, né? E quem sabe, já pensou, e se ele nascer com genes e for um milagre? Mas não aconteceu. Então, a gente passou um tempo assim difícil para conseguir administrar isso. Teve que ter um luto. Teve que ter um luto, né? Porque quando ele nasceu, teve que registrar, né, dar um nome para ele. Qual é o nome dele? Mateus. Registramos. Tal. E aí a gente tem hoje guardado lá a certidão de nascimento e a de óbito. Certidão de óbito. Então, assim, só depois, mais para frente, a gente foi assim, eu particularmente, eu fui tendo assim, um conforto, um consolo até do Espírito Santo, no sentido de que foi uma experiência, né? Eu vim entender isso depois, que serviu para isso. Então, aquilo que a Bíblia nos diz na segunda carta aos Coríntios 1:3, né? Que Deus permite. Deus, bendito seja o Deus, né? Pai das misericórdias, que nos consola, né? Em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar a outros com a mesma consolação com que Ele nos tem consolado. Outros que venham passar pelas mesmas tribulações. E eu tenho vivido experiências ao longo desses anos. Deve estar cheio de casos. Ao longo desses anos, tenho visto isso muito, né? E quando eu vou confortar alguém vivendo uma situação dessa, uma realidade dessa, eu falo com um pouco mais de autoridade, porque eu estou dizendo, olha, eu senti isso. Eu sei o que você está sentindo. Então, Deus me deu a graça também de usar essa experiência para abençoar a vida de outras pessoas. E quem sabe, alguns que estejam nos assistindo, nos ouvindo nesse instante, possam estar ter vivido essa experiência, né? Que é uma coisa tremendamente difícil. Mas pense nisso, né? Deus, ele se utiliza de tudo para o nosso bem, para o bem de todos. A sua experiência pode ser uma ferramenta que Deus pode usar para você abençoar a vida de outros que estão sofrendo essa mesma situação. É maravilhoso isso que você está falando, quando nós conhecemos a Deus, e a Bíblia fala que tudo concorre, tudo. Né? Eu pensei nisso agora também. Todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam o Senhor. E é verdade, às vezes na hora não entendemos, a dor é imensa, né? Verdade. Mas glória a Deus por isso. E aí, quanto tempo durou depois para a Carlinha chegar? 2 anos, né? Porque a Carlinha nasceu em 90. Mas o bebê nasceu em 89 e acho que foi no ano seguinte já. Um ano e pouco. Aí a Carlinha nasceu, né? Nasceu, aí a gravidez foi assim, tudo Eu não conhecia tranquila. a Carlinha bebê. Mas eu conheci Carlinha adolescente, uma menina linda. Eu sempre achei a Carlinha lindíssima, né? E como ela era bebê? Linda. Linda também. O filhinho dela parece muito com ela. Linda, pintona, né? Pintona, né? Como é que a gente fala aqui em Portugal? Não sei. Assim... Você é baianês, né? Pintona. Menino... Levado e Peralta. Assim, Peralta. Carlinha era, né? Não, você olha para ela hoje, não diz. Obstinada? Não chegava a ser obstinada, não. Ela só era peralta, né? Se tivesse aqui, ela subia em cima da mesa. Se reclamasse, ela... Entendeu? Mas ela... Porque ela é muito meiguinha. Pois então assim, olha para ela hoje, você não disse que era uma criança. Então, traquina. Traquina. É interessante. Olha, Carlinha, não tinha essa noção, viu? Me enganaste. A Carla é tão doce, tão fofa, né? E não gostava muito, assim, de ir para o colo das pessoas. Ela era muito, assim, agarrada a nós, né? Já a Carol foi diferente. Carol, ela ia para o braço de todo mundo. Carol, mas Carla tem uma não. Carla parecia um bichinho do mato, assim. Que legal. Então, graças a Deus, a Carlinha cresceu, nunca deu nenhum susto. Não, chegou perfeita, né? Deus abençoou que a gravidez foi tranquila e não teve nenhum problema. Você, na gravidez da Carla, não ficava com aquele temor, não? Será que... Sempre fica, né? Um pouquinho, fica, né? Assim, tenso. Principalmente assim, nos primeiros 3, 4 meses, até saber que o bebê está totalmente formado, né? Aí a gente ficou meio apreensivo. Então, você que está nos ouvindo, né? Que já tem pai, já tem filho, já tem netos... Mas você que está nos assistindo, como os meus queridos aqui do backstage, né?
o momento da gravidez é um momento assim de apreensão, né? Sempre há aquela dúvida, será? Será que vai correr tudo bem? Exatamente. Como é que vai ser, né? Viu, Thaís? É assim, viu? Há sempre esse temor, esse medo, essa insegurança. E assim, há 35 anos atrás, né, 34, que Carla tem 34, não existia assim tanto recurso, tanto exame que se faz hoje em dia para descobrir as coisas precocemente, né? Hoje se opera até o bebê no ventre da mãe, né? Há situações que pode ser corrigido no útero da mãe. Né? Os exames são uma riqueza de detalhes, de informações que a gente fica impressionado. É verdade. É verdade. Aí veio a Carolzinha. Quanto tempo depois chegou a Carolzinha? 4 anos. 4 anos depois chegou a Carol. Né? E também foi uma gravidez tranquila? Foi. Tudo em paz. O parto dela que foi mais difícil. O de Carla foi tranquilo, rápido. Por quê? Ela era grande? Não é isso. É que o de Carol, ela... Nos últimos dias, né, após o último exame... O cordão umbilical estava enrolado no pescoço. Então, aí precisou de muita habilidade do obstetra para tirar ela. Teve que puxar com ferro, né? Fórceps, chamado fórceps. Que, na época, assim, eu fiquei preocupada porque eu achava que isso nem existia mais naquele tempo, mas ainda se fazia partos assim, e hoje eu não sei se ainda se usa esse recurso. Também não. Mas é isso, aí o parto dela foi fórceps e ela nasceu bem, o cordão teve que ser cortado ainda com ela, né, sendo retirada para não asfixiar, mas aí ficou bem, graças a Deus, e... Também cresceu, não deu nenhum susto. Não, foi tudo em paz. E hoje, para quem não sabe, a Carolzinha, a mais nova do casal, né, é quase médica, né, tá? Vai para o último ano de medicina, né, agora. E é um orgulho para os pais, para os amigos, como nós, né? Muito orgulho dela. Que top. Agora, claro, vocês tiveram seus filhos, teve algum momento complicado? Jesus fala que, e eu falo muito isso em conferências, em palestras, que o homem sábio edificou a casa na rocha. O homem tolo construiu na areia. E Jesus fala que sobre as duas casas. Chegou o momento que vieram chuvas, ventos e rios. E deram naquela casa. Ou seja, tanto na casa do justo quanto na casa do ímpio, há momentos de tempestades. Verdade. Mas a promessa que o Senhor Jesus nos deu, se a casa está edificada na rocha, que é Ele, a casa não cai. Vocês gostaria de compartilhar algum momento de tempestade, além desse que foi a perda do Mateus? Eu não sei. É possível? Se não for, fiquem tranquilos. Na década de 80, Carla nasceu em 90, né? Carol em 94. Carol em 94. E na década de 90, né, eu trabalhava, mas houve uma época em que eu viajava, eu saía muito, tá? Viajava muito. Mas eu trabalhava na Fiat já? Já. Eu viajava muito para outras concessionárias em outros estados. No interior do estado? Não, em outros estados, né? Tanto lá também. Mas eu ficava tempos fora. E isso acabou me tirando um pouquinho mais, né, do convívio com a esposa e com as filhas, né? Eu acabei ficando por muitas oportunidades fora de casa há muito tempo, e isso foi afetando a nossa relação, né? O casamento foi ganhando assim, enfrentando uns momentos de risco, né? Uns momentos de frieza, né? Aqui eles falam muito hoje, foi esfriando a relação. Foi esfriando a relação e a ponto, né, de a gente... nós corremos sério risco mesmo de repente, o casamento desmoronar. Entende? Mas eu digo a você que, assim, Deus foi muito misericordioso conosco. Eu vi o mover de Deus, a mão de Deus nisso aí, porque, apesar de eu não ter precisado de que alguém viesse me ajudar nisso, naquela época a gente não tinha conselheiros, né? Não havia
A igreja não tinha essa visão, essa estrutura para aconselhar casais, famílias. Então, eu não passei por esse processo de aconselhamento. Ninguém me ajudou nesse momento. Mas você não era pastor ainda? Já era pastor. Já era? Já, sim, porque a minha ordenação foi em 90. Junho de 90. 3 dias após... Antes de Carla. 3 dias antes do nascimento de Carla. Tá. Eu já, como pastor, enfrentei, porque eu dividia o tempo. Eu trabalhava e trabalhava no ministério. Então, assim, nesse período que eu viajava muito, eu acabei... Não me pergunte, eu não sei dizer por que isso aconteceu, porque não houve nenhum sentimento de envolvimento fora, nenhuma atração fora, nada disso. Mas a gente foi passando por esse processo de esfriamento, a ponto de que nosso casamento chegou a um momento assim, à beira de acabar. Né? Mas eu só entendo que foi misericórdia de Deus, o Espírito Santo interviu nisso, porque dentro de mim mesmo surgiu aquela vontade. Poxa, meu Deus, o que é que está acontecendo? É como se a ficha tivesse caído, né? E eu resolvi dar uma reviravolta nisso. Né? Não sei se a Lívia lembra bem, mas assim, eu lembro que a gente conversou, a gente me abri para ela, pedi perdão, a gente consertou de alguma forma isso. E aí houve um esforço muito grande, porque aí não foi fácil. Mas houve um esforço muito grande mesmo para restaurar isso. Graças a Deus a gente superou isso, essa fase. E o casamento ganhou, né, um novo rumo. Muito obrigado pela confiança em poder compartilhar isso, mas isso é muito edificante. Em que sentido? Primeiro, né, fica constatado, você que nos ouve, né, primeiro que o pastor, ele não é um super-homem, ele não tem superpoderes e ele está sujeito a todos os problemas que os casais normais passam. E é muito bom quando a igreja, as pessoas estão ao redor, olham com o pastor, né, para o pastor com misericórdia, como uma pessoa que também está sujeito. A Bíblia não fala, mas a Bíblia, para quem? Ela fala que é para todos. A Bíblia só fala assim, aquele que está de pé, cuidado que não caia. Não caia, perfeito. Né? Uhum. E eu tenho em algumas palestras, agora mesmo, né, aconselhamento para casais, um casal que estamos preparando para o casamento, falado isso, né? Você que está nos ouvindo, imagina que essa taça que a minha esposa colocou aqui, não é, né? Mas seja de cristal. Temos ali um vaso de planta de cristal, né? Ora, o cristal é uma coisa bonita, preciosa, né? Você não deixa, mesmo que não seja de cristal, a taça, o copo na beira da mesa. Por quê? Você pode passar sem querer, esbarrar, cair e quebrar. Isso. Então, o cristal, porque é precioso, principalmente cristal, eu deixo no meio da mesa. Eu vou ter cuidado para ele não cair, não quebrar, né? Eu vou ter cuidado. Relacionamento conjugal é igual. Talvez o que vocês passaram foi por isso, na prática, né? Não cuidaram, não se precaveram e a coisa foi tomando. Você falou de aos pouquinhos foi esfriando, o afastamento. E eu atribuo isso, pastor, assim, ao excesso de trabalho, que eu acho que é uma coisa assim que infelizmente acontece com muitas famílias. Às vezes o esposo ou a esposa se dedica excessivamente ao trabalho e às vezes até leva trabalho para casa plano, e não dá atenção devida à família. E isso vai fragilizando a relação. Mesmo. Vira aí o backstage? E aí o casamento corre riscos, né? Porque vai esfriando, vai deixando de haver comunicação. Nessa experiência que ele contou aí, teve um tempo assim que eu estava tão chateada que eu pensava assim, só falta levar a cama para o trabalho agora, para dormir lá, porque vinha em casa para dormir só, e pouca conversa, a relação realmente esfriou na época, mas graças a Deus que o Senhor tocou. Mas isso é um ensinamento tremendo. Mais uma coisa que você falou, né? Que Deus permite que você passe para poder você crescer, aprender e poder edificar outro. Esses meninos que estão aqui no backstage, eles vão falar daqui a pouco. Sim. A Thaís também vai falar. Eu tenho trabalhado com eles, não elas conjugais, eu falei isso, os três fazem. E tem duas coisas que eu quero pontuar, que eu acho que é oportuno. A primeira, e eles já passaram por essa... Aliás, estamos no finalzinho, né? Por esse assunto. A prioridade na família, o líder, no caso você, né? No caso nós, homens, no caso Mike, Clayton,
é o líder, né, da família. É o líder, ele estabelece prioridades. E ele coloca prioridades para si. E eu ensinei isso para eles, e entendi, aprendi que a minha primeira prioridade é Deus, a minha segunda prioridade é a família, a minha terceira prioridade é o trabalho. E a minha quarta prioridade é a igreja. Perfeito. Sim. Por quê? Ah, mas a igreja está lá atrás? Não, a igreja está lá atrás. Eu tenho, a minha lista de prioridades são enormes. Aí vem o lazer, vem hobby, os amigos, vem amigos, né? É enorme. Então, a igreja está lá em cima, mas a família é a segunda. A família só pode perder para Deus. É verdade. Isso é tão importante, pastor, que o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, na primeira carta, ele diz que aquele que não cuida bem da sua família, né? Meu Deus do céu, 1 Timóteo 5,8. É pior do que o infiel. Para mim, é o versículo mais contundente da Bíblia. Exatamente. Então, olha para esse versículo e diz, o que é que significa ser pior do que um infiel? É não cuidar da uma família. Coisa absurda. Tá? Mas, olha, é um tema muito importante, relevante. Você, viu, marido, está trabalhando demais, né? Pare para pensar na experiência que nós estamos ouvindo aqui agora. Né? Ou você, esposa, que está trabalhando demais. Porque isso também se aplica naquela mulher que é workaholic. A mulher que passa o dia de manhã, de tarde, de noite, limpando, arrumando, e não deu um tempo para o marido. E quando ela tem um trabalho fora fala, também, é dupla jornada. Ou no teu caso, que durante 32 anos trabalhando na Coelba, sim, tinha a dupla de jornada. Trabalha em casa, trabalha fora, chega em casa, vai a segunda jornada, o marido tem que ser sensível e ajudá-la, e ela tem que, um momento, dar uma parada para o marido. A minha mulher sempre fala isso, né? A mulher tem que se preparar de vez em quando para receber o marido. Ela descansar, ela receber ele cheirosa, preparar um ambiente. Isso tá aí, a taça de cristal no centro da mesa e não na beirada. Eu tenho que cuidar para ela não se espatifar no chão. Cleiton, Mike, o nosso ouvinte, o nosso assistente tem alguma participação? Alguém falou alguma coisa? Temos sim, pastor. Temos algumas pessoas que estão acompanhando aqui. A Márcia, ela falou, já estamos sintonizados também. Márcia e Jorge, um abraço a todos. Ana Raquel também mandou um grande abraço para todos, graça e paz. A Ruth disse, casal sucesso. A Sandra Veríssimo disse, a minha alegria permanece. Desde domingo estou renovada, após passar pelas águas. Graça e paz, amados. Então, temos cerca de 34 pessoas nos acompanhando no momento. E tem duas pessoas que fizeram alguns comentários aqui bem pertinentes, que foi a Edileuza Silva, ela disse, nós também passamos pela mesma experiência da perda da nossa filha e fomos consolados pelo pastor Amorim e Sueli. E a Janete também trouxe um comentário bem interessante que ela falou, passei pelo mesmo processo há 37 anos atrás. Foi difícil, porém Deus me presenteou com um casal de filhos, como sempre sonhei. Deus é fiel. Amém. Obrigado. Foi a Edileuza e a Janete, né? Pela participação. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, escrevam aí que os nossos colaboradores aqui vão falar. Cleiton, tem alguma coisa a falar? Thaís? A Thaís é uma fofa. Daqui a pouco ela vai falar, nem que eu obrigue ela a falar. Mas que experiência boa, Amorim. Sueli, isso é muito edificante para quem está nos assistindo, né? E espero que minha igreja também esteja assistindo, vendo, pastor não é super-homem não, viu? Hoje uma irmãzinha me abraçou, eu falei, olha, então vou voltar daqui a 10 dias, eu estou saindo de férias amanhã. Aí ela falou, pastor, não sei o quê. Eu falei, olha, filha, veja bem, vou contar uma história para você. Quando você pega o avião, tá? E a aeromoça faz aquela demonstração, se houver despressurização, máscara, né, cairão do teto, e aí você tem uma criança do lado, o que ela orienta? Quem é que vai usar a máscara primeiro? O adulto. O adulto. Aí eu perguntei até para outra que estava do lado, não vou citar nomes, né? Por quê? Ela primeiro, a que está do lado, quem é que vai usar a máscara primeiro? A criança. Eu falei, não, o adulto. Agora, por que é o adulto? Aí eu falei, porque se ela primeiro for socorrer a criança, o adulto, por causa da despressurização, pode desmaiar, vão morrer 2. Então, se o adulto primeiro colocar a máscara, está respirando, agora coloca a máscara no menino e não vai dar tempo dele morrer. Pode talvez até desmaiar, se demorar. Mas o oxigênio vai entrar e vai salvar.
Aí eu falei para ela, olha, amanhã eu estou indo colocar a máscara em mim primeiro. Sim. Porque se eu não colocar a máscara, sabe? Eu posso ter um piripaque até no púlpito. Como é que vai cuidar dos outros? E você vai ficar aí. Então, deixa eu colocar a máscara primeiro, para depois colocar a máscara em você. Né? Então, nós, pastores, às vezes somos cobrados por falta de percepção ou insensibilidade, mas às vezes até por falta de orientação. Né? Olha, o pastor também precisa ser cuidado. Né? Muito bem. Então, IBAV, tratem bem do meu amigo, viu? Ele precisa. Beijo né? para vocês. Deixem eu usar minha máscara. Cleiton, quer falar alguma coisa? Não, já perguntei, desculpa. Vamos em frente. E qual foi o momento assim que vocês, poxa, é inesquecível, gostaram? Foi muito bom para vocês enquanto casal? Que recordação assim que está na memória? Olha só, se a gente for lá para trás e tentar lembrar, são muitas, né? São muitas. Quatro vem primeiro. Principalmente os tempos que nós convivemos com crianças, bem criança, né? E quando elas foram crescendo, assim, a relação, a vida, né? O nosso relacionamento com as nossas filhas foi maravilhoso, né? Eu sinto saudade desse tempo. Eu olho para elas hoje, tudo já adultas, né? Mãe já, e me lembro daqueles tempos, né? Quando a gente saía e a gente corria, a gente pegava, como a gente fala, pegava picula, né? Correndo um atrás do outro. Brincava de se esconder dentro dos shoppings, né? Nas grandes lojas, nos magazines, né? No aeroporto então, assim, também. Olha para trás hoje e sinto saudade. Tempos bons. Mas como casal também, né? Foram muitos momentos maravilhosos. Coisas que a gente adora fazer e sempre que fizemos foi maravilhoso. Foi viajar, passear, né? Nós fizemos, acho que, dois cruzeiros. Fizemos, sabe? Deus nos deu a graça de viver momentos assim. Então, são coisas que não tem com que você... Não há dinheiro que pague isso, a alegria, né? A satisfação, a alegria de estar juntos, né? A convivência mesmo no dia a dia, né? Em família, na própria igreja, né? A igreja também, a igreja é lugar de trabalho do pastor, mas é também um lugar de convivência, de relacionamento, né? Principalmente. E você vive muito bem ali, a gente prima muito por isso na comunidade, né? Na igreja, que a gente está ali para... Nós somos pessoas iguais às outras, né? Nós não somos... A única coisa que nos diferencia um pouco dos demais é que, às vezes, eu vou lá para o púlpito e tenho que pregar, mas desci dali, nossa, sabe? Somos iguais, e a gente se alegra, a gente sai junto, a gente come junto, a gente se diverte. Então, assim, Deus tem sido generoso conosco. Apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, Deus tem nos abençoado, né? Nos dado a graça de podermos viver momentos muito felizes, né? Viver em família, debaixo do temor de Deus, é uma coisa mais extraordinária que pode existir. E você, Su, tem algum momento que você lembre, que você tem, ai, meu Deus, que você pode se lembrar, fechar os olhos e ficar rememorando, né? Detalhes. Eu não estou falando de intimidade, não, viu? Fica me olhando com esse sorrisinho assim, no canto da boca, não. Eu estou falando de momentos, né, de mão dada. Tem momento de tensão, né? Porque Carol uma vez perdeu a gente numa ilha extremamente movimentada, lá na Baía de Camamu. Isso. Conta essa história aí. Então foi assim, nós viajamos com nós quatro e mais 2 casais, colegas de trabalho dele, e fomos para Mar Grande. Carol devia até uns 6, 8 anos, por aí, né? E aí a gente, à noite, durante o dia, né, estava lá curtindo a praia e tudo, e à noite a gente saía para passear lá na vila, em restaurantes, muitos turistas. Forte à noite, né? Muito movimento, muita gente. E então, isso foi lá na Baía de Camamu. E aí, Carol e Carla, elas sempre gostaram, quando a gente, na época que existia a Mesbla, lá em Salvador, né? Era uma loja de departamentos, e sempre que a gente ia fazer compras... Eu não peguei Mesbla, não sei o que é isso. Era uma loja... da minha época. Era uma loja de departamentos. Então, quando a gente da época Mesbla, Cleiton? Não, na época deles, não. Eles são jovens. São jovens. Então, elas gostavam muito de se esconder embaixo das araras, onde tinha aquelas roupas. E aconteceu isso lá em Mar Grande. A gente entrou numa loja lá e tinha várias araras, e Carol se escondeu lá.
Aí a gente saiu e foi andando, esquecemos. Bora. Aí quando passou um tempo, a gente parou assim e falou assim, cadê Carol? Tá faltando uma Olhou para um filha. lado assim para o outro. Ai, meu Deus, a gente esqueceu de Carol. Aí voltou todo mundo preocupado, assustado, voltou lá na loja para ver se Carol estava lá. Aí não estava mais. Aí foi uma tensão, medo de alguém ter pego Carol, sequestrado Mas Carol. é mesmo? Você não chorou, não? Ah, fiquei aflita, uma aflição, chorei por dentro, e aí começamos a rodar e entrava em um canto, em outro, e nada, e não achava a Carol. Aí a gente falou, o que vamos fazer? Vamos na pousada onde a gente estava hospedado. Aí, quando a gente chegou lá, demorou um pouquinho, aí ela não estava, aí demorou um pouquinho de tempo, chega a Carol com um adulto, segurando na mão dela, e falou, olha, eu encontrei essa criança perdida, e ela soube ir para perguntei a ela cadê os pais dela. Ela disse que eles estavam passeando com ela e que de repente se separaram e tal. Aí perguntei onde é. E ela deu o nome da pousada. Ela estava hospedada, ela disse que na pousada do Pirata. Deus. Até hoje a gente lembra o nome dessa pousada. A pousada do Pirata. Do Pirata, não vou nessa, não. Pois é. E aí, pronto, a gente abraçou, abraçou, agradeceu muito ao homem que levou ela até lá. Deixa eu contar me permita contar uma história parecida. Sim. Eu morava no Pantanal, em Corumbá, e aí o Vitor voltou há pouco, né? A Carol tinha 1 ano, o Vitor tinha 7 anos, Juno 8, por aí, né? 8, 9. E aí nós fomos 7 ou 8, porque a Carol era de colo. Fomos à capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu não sei se ficamos lá mais de um dia, acho que sim. Mas nós fomos na loja americana, né? Olha, as crianças cresceram lá em Corumbá, uma cidade interior, fronteira com a Bolívia, lá no fim do mundo. E na loja americana, escada rolante. Aí eles ficaram fascinados com a escada rolante, ficavam subindo e descendo a escada rolante. E eu e Maninha querendo comprar coisa, né? E Maninha e tal. A certo momento, por favor, aqui, ó, escolhe o sumo. Ó. Sim. A certo momento, cadê Vitor? Cadê Vitor? De repente aparece, ouve-se no alto-falante. Né? O Vitor, desculpa, eu vou contar. Ouve-se no alto-falante. Dona Maninha, sim. Seu filho Vitor encontra-se aqui na recepção. Por favor, dirija-se para lá. A gente já estava procurando, você é muito desesperado, arrastando o Júnior. Chegamos lá. É horrível perder um filho. Horrível. Aí chegamos lá, tá o Vitor. Vocês queriam me perder de propósito! Vocês queriam me deixar aqui de propósito! Sabe? Aí nós ficamos bravos, demos uma bronca nele. Quem deixar você de propósito, menina? Sim. E Carol no colo e arrastando o Júnior. Mas é isso, é terrível. Né? Eu também, se você me fizer essa pergunta, eu não vou tocar, os entrevistados são vocês. Eu não teria muito momento. Eu gosto muito de rememorar. Mas não tem hora que você vê álbum de fotografias. É muito bom. É volta muito gostoso no tempo, fica... de ver os lugares que a gente já visitou, né? E como ele disse, a gente gosta, ama viajar. As culturas e os lugares lindos. As fotos quando você foram na minha casa com as duas pequenininhas. Sim, sim. É bom demais. Fazem 20, mais de 20 anos. 19 anos, E poder relembrar tudo aquilo. Não, né, 19 anos vocês vieram cá. Estou falando que vocês foram na minha casa no Rio. Sim, mais de 20 anos. 23, 24 anos por aí. Não, 20. Aqui vocês já eu estou aqui, vou fazer 22. Porque nós fomos no ano Esse, que 23 vocês por aí, vieram para aqui. No ano que você veio para cá. A gente foi em outubro, acho que no aniversário da igreja, e em dezembro vocês viriam para Portugal. Ouvintes, vocês que nos assistem, façam isso de vez em quando. Senta, tira um tempo, pega aquela caixa de foto. É maravilhoso. Quem tem foto, né? Quem não tem, como são esses jovens aí, senta na frente do teu computador, vai lá no Google Foto, né? Que já está por ano, né? E veja, é tão agradável. Eu estava procurando foto tua para colocar na divulgação. Sim. Achei aquela que eu coloquei, mas depois eu vi uma outra, mas só nós dois, depois eu perdi. Agora até achar de novo. Mas é um sufoco, né? Mas olha, era até melhor não, porque naquela época eu tinha cabelo e você tinha, o teu era preto, né? Exatamente. Mas que legal. Você que está nos assistindo, nós já vamos abrir pergunta do público. Se você quiser fazer qualquer pergunta para o pastor Amorim, né? Se for algo assim que ele não queira responder por causa de ser uma questão muito íntima, ele vai dizer. Eu vou responder. Mas qualquer pergunta, escreva aí no chat
e daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas, né? Thaís, sai daí. Fala daí. Pega o microfone aí, Thaís. Eles vão ficar no backstage, mas você vai ouvir a voz dessa menina fofa, com cara de 12 aninhos, que quer nos convencer que tem 26, né? Eu acho que ela faz isso para proteger o marido, senão vai ser descoberto algumas coisas desagradáveis. Thaís, você já tem 4 anos de casada. É muita coisa, né? É muita coisa. Uma baita experiência, né? Mas quando você vê assim, um pastor, né, 60 e tal anos, eu não sabia que ele era tão velho assim para mim. Ele só tinha envelhecido com o tempo, né? O pastorado, 63 anos, com uma história, com susto, né? Dificuldade. O que você gostaria de falar quanto a isso? O que você achou? Fala aí no microfone. É admirável, assim, ver a história, né? E ver as experiências e como vai amadurecendo. Quando está no comecinho e com as experiências, com as situações, vai amadurecendo. Então, para quem é recém-casado, como está no começo, é muito bom ouvir, porque a gente aprende muito também. Muito bom. Obrigado, querida. Né? É recém-casado, né? Na verdade, 4 aninhos não é nada. Eu vou fazer, amorim, setembro, né? Daqui a 2 meses. 46. É mesmo. 46. Aí. Eu tenho até vergonha de falar. Está perto da gente comemorar essas bodas 50. de ouro. Diamante, não? De ouro. 50 anos. 50 anos é ouro. Ouro. Diamante é 75. Eu não chego lá, não. 75 de casado. Deus é que sabe. Maninha sempre fala isso. Né? Mas pelo meu historial, eu não chego lá, não. Tem mais algum comentário do público aí que seja relevante? Cleito, não quer falar, não, Cleito? Não fala, Cleito. Não, fala, vai, Mike, a próxima é o Cleito. Pronto, temos alguns comentários e já temos até uma pergunta, pastor, caso o senhor queira adiantar. Mas quanto aos comentários, sim, primeiramente, tem dizendo assim, o Orlando Filho disse, muito importante o tema colocado e muitas vezes é imperceptível para ambos. E a Mariel, no caso, disse, Amorim e Sueli são muito queridos e honrados aqui na Igreja Batista de Vila, em Salvador. E também tem um Mário Andreu que ele falou, acho importante o pastor sempre falar à sua igreja que ele não é um supercrente, apenas está numa posição de liderança, sendo alvo de ataques do inimigo em todas as suas áreas de atuação na igreja e fora. E sobre a mesbla, né, pastor, que o senhor comentou, a Neia disse aqui, a mesbla também não foi da minha época, então ela também não está... Então, esses foram alguns comentários pastor. E temos também uma pergunta até então, mas caso... A pergunta a gente faz depois, daqui a pouco. Pronto, então vamos guardar aqui. Tem mais comentário? Não, né? Tá bom. E nós temos alguma pessoa de algum lugar assim diferente da Bahia? Diga aí. Temos pessoas aqui do Algarve, eu também vi uma pessoa aqui da Irlanda também está acompanhando, e o pessoal da Bahia também, então foram... Da Irlanda quem é? Deixa eu me ver aqui. Aline, Fábio? O Fábio está ouvindo aqui da Irlanda. Vou pegar os nomes aqui para falar já, mas temos aqui algumas pessoas acompanhando. O Algarve é o sul de Portugal, né? Isso. Quem é? A Sandra Veríssimo? Vou ver aqui e já confirmo. Ok. Olha, obrigado você que está de longe, nos ouvindo. O Algarve aqui é o sul de Portugal. Na Irlanda é o Fábio, um jovem querido, um casal muito querido que passou por aqui. Pode falar. Pronto, a Sandra que está acompanhando do Algarve. Então, exatamente. Sandra, um abraço. Obrigado por nos prestigiar. Em Salvador, no caso, temos a Cristiana, né, que também está acompanhando. Então, mandou disse que amava vocês, né, e que Jesus abençoe. Então, uma outra pessoa que está nos acompanhando aqui. Assim também como a Rita Ferreira também, de Salvador, a Rita está acompanhando. É da IBAB, tudo ovelha do Amorê. E de Rio de Janeiro tem a Doralice Prado. Oi, Doralice, a Dora. Muito obrigado, Dora. Um abraço, a paz. E é isso. São as pessoas que identificaram aqui de alguns lugares. O Fábio da Irlanda, né, que nós já mencionamos. Então, tá bom. Também, Fábio, um abraço. Sonilson de São Pedro da Aldeia. Então, Rio de Janeiro, aí ele falou, né, que também está Sonilson, Deus abençoe, um abraço. E o José Antônio de Lagoa Santa, Minas Gerais. Meu primo, primo, você é um querido, viu? Deus te abençoe, um beijo na prima.
E um beijo nos teus filhos, meus primos também. E os teus netos, que são meus primos também. Um abraço. Então, vamos continuar. Você não quer comer alguma coisa? Olha, você que está nos assistindo, né? Nós temos aqui pastel de nata, que é muito famoso em Portugal. Delicioso. Tem aqui pastel de feijão. Olha. Sueli, vai provar isso tudo. O backstage também pode pegar, pode passar para eles, amor. Tem bolinha de Berlim. Thaís, você pode pegar guardanapo aí na cozinha, Maninha, se quiser. Tem bolinha de Berlim, que lá no Brasil nós chamamos... o Pod Family também é cultura, né? Não sei se é inútil, mas é cultura. A bolinha de Berlim, aí no Brasil, é o nosso sonho. Né? Aqui chama bolinha de Berlim. E é uma delícia também, né? A Sueli está comendo o pastel de feijão. Mas não tem feijão. Não tem. Ele tem? Não. Não. Ele é docinho, é uma delícia. Docinho, e não... Bem gostoso. Como o português diz, não sabe a feijão. Uhum. Tá. Esse aqui eu vou mostrar, porque o Pod Family também é cultura e gastronomia. Esse aqui é chamado pastel de albergaria. Eu moro aqui mesmo perto, a menos de 100 metros, de uma padaria que é famosa aqui na cidade. E essa padaria, ela... Passa o suco aí para a equipe. Essa padaria, ela... Tem outra aqui, ó. Essa padaria tem doces maravilhosos, ela é famosa. O pessoal, quando vem aqui na minha casa, adora ali comer doces, né? Doce. Agora, esse doce aqui, ele é chamado pastel de albergaria. O que ele é? De que ele é feito? Aqui na região de Aveiro, você que já veio a Portugal ou virá, né? Na região de Aveiro é famoso os ovos moles. Os ovos moles é feito com gema de ovo, com açúcar, é batido, é muito delicioso. Não fica aquele gosto de ovo. E ele é colocado dentro daquele material que é feita a hóstia da Igreja Católica, sabe? Aí faz ali tipo um travesseirinho. Só que a padaria aqui, ao lado da minha casa, ela pegou esses ovos moles, pegou amêndoa triturada, mistura com os ovos moles, pega um pedaço de massa folhada, quadrada, bota um pouco dos ovos moles dentro, fecha a massa, sabe, Sueli? Tipo assim, faz uma trouxinha, sim, tá vendo? E leva no forno. Aí a massa folhada vai ficar cozida, né? Vai ficar crocante. Crocante. E no meio tá os ovos moles misturados com as amêndoas trituradas. É um casamento perfeito. Muito bom. Recomendo você provar. Né? Pelo menos divide com o Amorim. Tem que levar um para ele lá na Carlinho Gabriel. Né? Bem, eu acho que já podemos agora, estamos com 1 hora de podcast, ver as perguntas. Talvez o pessoal fique meio inibido, mas vamos ver as perguntas. O Mike vai ler a pergunta para nós. Vamos lá, a pergunta que nós temos aqui é o José Antônio Martins quem fez, tá? Então... É o meu primo perguntando. Pergunta, primo. Ele falou assim, como diferenciar a vida em família e a vida de pastor? Duas pessoas em um só corpo em momentos diferentes. Há momento de conflito. Perguntou, né? Rapaz, olha, meu primo adivinhou meu pensamento, porque eu ia perguntar, não exatamente isso, mas eu ia falar como conciliar, né? Ministério pastoral com família. Vai lá, pastor Amorim. Uma boa pergunta, viu, Antônio? Obrigado aí pela sua audiência, né? Eu já tive, na minha experiência, já tive a oportunidade de ter o desafio de conciliar tanto trabalhos chamados, a gente chama trabalho secular, não é? Quando eu trabalhava fora, ministério e família. Então... 3, né? 3. Então, não foi nada fácil, Antônio. Era muito difícil, tá? Muito complicado. Graças a Deus, na minha experiência, eu não sei se eu posso dizer assim que tive um pouco de sorte. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas
A nossa igreja foi uma igreja que nós fundamos. Ela nasceu conosco, né? Então, todo aquele grupo de pessoas... Você é o primeiro pastor fundador e está até hoje. pastor, então, isso gerou uma amizade muito forte entre o pastor e toda a comunidade. Isso facilitava um pouco, porque eu não era tão cobrado. Porque eu até conheço que, naquele tempo, eu não tinha como ser um pastor, o pastor que a igreja precisava. Eu não conseguia. Ao mesmo tempo, não conseguia ser o mesmo seu marido, pai, sabe? Que a família precisava. E no trabalho também eu tinha minhas dificuldades, embora naquela época eu tentasse, meu esforço maior era com relação ao trabalho secular. Mas, graças a Deus, eu me aposentei e passei a dedicar o tempo somente ao ministério pastoral. E aí agora o desafio é como conciliar, como você pergunta aí, né? Como é que eu concilio isso? Realmente não é fácil, mas a gente procura agir com entendimento, agir com sabedoria. Eu tenho uma igreja hoje que compreende isso, sabe até onde vai a minha atuação como pastor e onde começa a minha atuação como pai, como marido, né? Eles entendem que eu tenho uma família para conduzir. Dentro de casa também, é muito importante que no nosso relacionamento não existe cobranças. Eu procuro, me esforço o máximo possível para não deixar a desejar nas minhas funções como marido, como pai, entende? Como sacerdote do lar. Então, isso inibe um pouco aquela questão assim da mulher ter que me cobrar muito, porque ela percebe que a minha prioridade hoje já não é tanto a igreja, eu já procuro priorizar a família. Entende? Aquela hierarquia que o Sidney colocou no início desse nosso bate-papo, né? Deus está em primeiro lugar, e eu, às vezes, nessa hierarquia, eu nem coloco Deus muitas vezes, porque eu digo, Deus ele está acima de tudo, eu não preciso colocá-lo. Entende? Mas se encaixa também, eu concordo com isso. Primeiro, Deus, né? Deus é absoluto em tudo, a prioridade nossa é adorar a Deus, nós somos criados para isso. Depois, vem a família, entende? Que é o primeiro ministério que o Senhor me entregou, foi cuidar da minha família. Se eu não cuidar bem da minha família, o meu ministério pastoral vai afundar. E isso, inclusive, é bíblico, né? Você deve saber disso. A Bíblia nos disse que aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Então, eu tenho procurado me esforçar para isso, para saber conciliar isso direitinho. Graças a Deus, eu acho que tem dado certo, porque a minha esposa está aqui como testemunha e ela não tem me cobrado tanto, né? Que, às vezes, o melhor termômetro para medir isso no nosso trabalho é a esposa, porque é ela quem sente, né, a dor. Mas, graças a Deus, eu acho que a gente tem conseguido, né, com a ajuda da igreja, né, porque tem uma igreja, né, uma liderança muito compreensiva com relação a isso, né, uma liderança, uma igreja que não procura, como existe em alguns lugares, né, desculpe o termo aí, tirar o couro do pastor, né, porque acho que o pastor ele tem que ser homem para tudo, todo tipo de problema que possa existir na igreja. E, às vezes, não é bem assim, né? Mas, graças a Deus, a gente está caminhando direitinho nesse processo aí, e se a minha esposa quiser colocar alguma coisa, ela está à vontade para dizer para você, Antônio, olha, ele está certo, ou não, ele titubeou aqui em alguma coisa. Sim, eu gostaria de acrescentar, assim, que ele é muito parceiro em casa, né? Ele sempre me ajuda nas tarefas do lar. Ele lava a louça, lava mais menos, mas o que ele mais gosta de fazer é de varrer a casa, de manter tudo limpo, no lugar, arrumado. É fã, e ele sempre acha que faz melhor do que eu, do que todo mundo, que já faz há muito tempo. A varreção dele é perfeita, porque ele tira tudo do lugar, varre, limpa, e faz isso com frequência. Aqui mesmo na casa de Carla, todo dia ele pega a vassoura para varrer a casa. E é muito engraçado. Então, assim, ele faz isso, ele ajuda em outras tarefas, e isso é muito bom, né? Porque a esposa não se sente sozinha, sobrecarregada, e então não há nem espaço para cobranças, né? Porque ele tem essa iniciativa, não preciso pedir nem falar. Ele vai lá e faz. Quando você fizer pergunta, se quiser direcionar, né, a pergunta pode fazê-lo. Se não direcionar, a gente vai tentar colaborar de alguma forma. Mas isso é muito oportuno, essa pergunta do Zé Antônio, porque esse é o nosso grande dilema como pastor, né? E na hora de educar o filho, eu entendo que eu tenho que pedir a Deus sabedoria para conseguir mostrar para meus filhos que ele é mais importante que a igreja. Ora,
Se a família está na frente da igreja, em termos de prioridade, o nosso filho tem que perceber isso. Porque, Amorim, eu já conheci filhos de pastor que hoje não querem saber de igreja, temem a Deus, amam a Jesus, mas a igreja não. Ficaram de tal forma traumatizados. E eu vi uma filha de pastor, me veio imediatamente agora, não vou entrar mais em detalhe, que ela nos contou para mim e para a Maninha que durante toda a infância dela, ela nunca teve dentro de casa um ambiente onde ela... Estamos aqui a família. Sempre tinha alguém da igreja dentro da casa dele. Sempre. Não tinha o pai não tinha tempo para ela. Ela não sentava no colo do pai. E ela criou um trauma. Essa menina hoje, né, como terapeuta que eu sou, eu sei quanto ela... Na altura ela era muito novinha, não tinha essa percepção. Né? Como ela precisava de terapia, de ajuda. Porque ela ficou traumatizada com a igreja. Igreja era sinônimo, no inconsciente dela, de alguma coisa que roubou o pai dela. Roubou o pai dela. Então a criança precisa crescer. Mas colocar isso na prática é complicado. É complicado. Mas eu tenho, me permita, dá só contar uma história, não sei se eu já contei para as meninas, não elas, quando a gente faz o curso. Eu estava na igreja lá, Peniel, né? No início, ainda estava com aquela árvore lá, quando você conheceu, né? E tínhamos às quintas-feiras uma reunião de oração. As reuniões de oração não são muito frequentadas. Não é a mesma número de pessoas que vai domingo à igreja, é a mesma que vai à reunião de oração. Até porque é no meio de semana. E eu precisava mostrar para o meu filho Júnior, ele devia ter uns 10, 12 anos, que ele era mais importante. E num dia da reunião de oração, que eu dirigia, eu escalei alguém, não me lembro quem, não é importante também, e não fui à reunião de oração e saí com o Júnior. Sabe onde eu fui? Enquanto a igreja estava orando, sabe para onde eu fui com o Júnior? Eu fui ao Maracanã com o Júnior, assistir um jogo de futebol. Claro que isso foi uma situação pontual, isso não era frequente, nem me lembro se repetir isso. Mas naquele dia ele percebeu, puxa, meu pai não foi à igreja se importou para sair comigo. Entende? Então, há exemplos, há situações que nós podemos, na prática, fazer isso. Mas é difícil. E como o Amorim falou, às vezes somos muito exigidos, né? E às vezes sacrificamos muito de nós por conta disso. Mas, e outra coisa também que é muito importante, no convívio com a igreja, é nós, pastores, ensinarmos a igreja que nossos filhos, eles são crianças normais como as outras. O filho do pastor não pode fazer isso. Não, nenhuma criança não pode fazer determinada coisa, não é porque ele é filho do pastor. E toda vez que eu chamei a atenção deles em casa, eu falava assim, olha, você não devia ter feito isso, não é porque você é filho do pastor, você não devia ter feito isso, porque você é cristão. Não. Então, eu não colocava aquele peso nas costas, eu sou filho do pastor, eu não posso errar, não posso falhar, não posso ser assim, não posso ser acusado. E também a esposa do pastor. Eu procurei, com certeza falei algumas vezes, de proteger a Maninha disso. Acho que há uma tradição de que a mulher do pastor tem que ser presidente das mulheres, regente do coral, tocar piano, né? E organizar festa. Não, ela é uma mulher como a outra, qualquer, né? Ela pode fazê-lo se ela tiver habilidade para tal. Então, cobrar dela, não, você é minha mulher, a mulher do pastor tem que fazer isso. Não tem que fazer nada. Né? Então, esse guarda-chuva de proteção, muitos colegas nossos precisam aprender e praticar. Então, obrigado, primo. Foi muito oportuna a tua pergunta. Tem mais alguma aí? Vamos ouvir o Cleiton. Eu quero ouvir a voz do Cleiton. Não, mas você vai para a equipa. Aqui é uma equipa. Você que está no Brasil nos assistindo, em Portugal, nós não falamos equipe. É feminina a palavra, é equipa. Então, a minha equipa é muito orgulhosa. Você não vai ver a cara do Cleiton, do Mike e da Thaís. Mas venha na minha igreja visitar que você vai conhecer eles. Qual é a pergunta? Tem uma pergunta aqui da Raquel, que ela diz: como lidar com as frustrações conjugais com sabedoria? E também, quais os valores mais importantes no casamento?
Caramba, vamos para a primeira, então. Repete aí, Cleiton. Acho que eu sei quem é essa Raquel, mas tudo bem, continue. Como lidar com as frustrações conjugais com sabedoria? Como lidar com as frustrações conjugais? Quem está perguntando é uma mulher, acho que ela quer que a Sueli diga. Sim. Mas o Amorim também vai falar, pode falar. Veja bem, às vezes... Atenção, parece que ela não está perguntando frustrações conjugais com o pastor, com o marido. Com o marido, sim. Para qualquer mulher. Às vezes tem algumas coisas assim que a esposa gostaria que o marido fizesse e às vezes ele não corresponde. E às vezes tem mulheres que começam a ficar assim, muito amarguradas e como é que eu diria? E tristes com isso, né? E passam a cobrar muito, a exigir muito. E, às vezes, o marido não tem condição de atender todas essas expectativas que a esposa tem, né? Então, um conselho que eu daria, assim, trate uma de cada vez, né? Converse com seu esposo, senta, conversa, e abra seu coração e diz para ele o que é que você gostaria que ele fizesse em relação a, tipo, eu sinto falta de elogios, meu marido nunca me elogia, então eu tenho essa frustração, né? E então, fale a respeito disso e, em contrapartida, elogie, passe a elogiar também. Se ele não faz isso com você, passe a fazer, faz isso com ele, né? Então, a Bíblia nos ensina, né, que melhor coisa é dar do que receber. E a gente, quando você abençoa, você é abençoado, né? Então, isso vai minimizando essas frustrações e a gente vai aprendendo, amadurecendo, crescendo e aprendendo a resolver aos poucos mesmo, né? Lentamente. O que você acrescentaria, Amorim? Eu acrescentaria também aí, Raquel, você perguntou como tratar as questões conjugais com sabedoria. Eu acrescentaria aí uma palavra para você. Tratar as questões conjugais com sabedoria, mas muito mais com amor. Porque o casamento, as frustrações, pelo menos eu creio na sua maioria, quem causa a frustração não está fazendo simplesmente por esporte ou com a intenção de fazer. Com alguma intenção ruim, alguma fraqueza que está acontecendo, alguma falta de... Está faltando alguma coisa, está faltando, às vezes, sabedoria, né, na outra pessoa, né, no causador da frustração, né, às vezes está faltando entendimento, né, conversa. Então, assim, tratar com sabedoria, sim, mas tratar também com amor. Por que eu diria isso para você? A Bíblia nos diz que, nos fala de um amor de Cristo que nos constrange, né? 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Então, tratar as questões difíceis no casamento, os problemas de relacionamento, as dificuldades, às vezes até problemas mais sérios, né? Às vezes infidelidade, né? Porque não pode existir frustração maior do que você estar envolvido com algum tipo de infidelidade conjugal. Talvez essa seja das maiores frustrações, né? O adultério. Claro, ninguém quer passar por isso, e no primeiro momento a reação é querer brigar, é querer, assim, exigir do outro correção, claro. Mas, se nós colocarmos, né, no nosso coração a intenção de tratar a questão também com amor, né, esse amor de Cristo que nos constrange a nos esforçarmos para vencer as nossas próprias limitações, né? As nossas dificuldades mesmo, as exigências do nosso coração, né? E, por amor, tentar alguma via, algum caminho de diálogo, de conversa, ajuda, né? Às vezes o casal que está passando por situações como essa não pode tratar isso sozinho. A primeira coisa que ele precisa fazer é procurar ajuda, né? Eu não sei qual é o contexto, né? Seu ou de algumas pessoas, alguém que você conheça, mas, assim, o contexto de igreja, né? Se existe algum conselheiro, se tem um pastor confiável, se tem alguém, um casal amigo, né? Já com alguma maturidade, né? Com um casamento bem ajustado, que possa ajudar vocês. Isso é muito importante acontecer, né? Tratar dessa maneira.
tratar os dois, somente o casal, tentando resolver a questão, talvez não consiga. Né? Talvez a coisa vá se afundando cada vez mais. Mas, amor, né? Se você é uma cristã, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Agora, eu não estou dizendo que é fácil, não, né? Eu sei, é difícil, né? Porque não existe, como eu falei no início da minha fala, não existe maior frustração do que você perceber que está sendo traída ou traído, né? No seu relacionamento conjugal. Mas tudo é possível, né? Nada está perdido. E o casamento, ele vale qualquer esforço que você precise fazer para restaurar um casamento. Né? Muito maior será a ferida que ele vai deixar caso essas questões não sejam resolvidas e o casamento venha a sucumbir, né? Venha a se acabar. Então, é melhor a gente se esforçar. Se esforce, lute por isso. Eu tenho certeza que Deus vai lhe dar a graça ou ao casal a quem você está ajudando de poder alcançar essa bênção, né? Essa restauração. E me parece que ela completou a pergunta, né, com os valores, né, os valores que se considera importantes no casamento, né? Bom, eu diria que o respeito, né, o amor, a confiança entre o casal é muito importante, a fidelidade. E um dos que eu acho que assim a gente precisa praticar muito e colocar mesmo como prioridade, além do amor, é o perdão, né? Se Deus nos perdoou, quem somos nós para negar o perdão ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso amigo, né? Quando a gente faz isso, a gente está se julgando melhor do que Deus. E não é esse o nosso papel, né? A gente tem que realmente reconhecer quando erra, pedir perdão, ser perdoado, e aí as coisas caminham por uma direção, né, mais assertiva. Uma coisa que eu considero muito também como valor, Raquel, é o cuidado, né? O cuidado para com a família, o cuidado para quem ama, cuida. O cônjuge, né? Quem ama, cuida. Né? Aquilo que no início a gente falou aqui sobre a questão da hierarquia, a intenção do coração, né, ou do marido ou da mulher, de priorizar a família. A família é aquele bem maior que Deus te deu e que você precisa preservar. Então, no caso do marido, no caso do sacerdote, ele tem a responsabilidade de cuidar para ele apresentar aquilo a Deus um dia e apresentar a sua família. Eu cuidei, Senhor, está aqui. Né? Da mesma forma como o pastor vai apresentar o seu rebanho, né? A sua igreja, aqueles a quem Deus confiou. Deus nos confiou uma família. Né? E eu preciso cuidar dessa família, dando o melhor de mim por ela. Então, eu considero isso, classifico isso também como um valor muito importante. Né? Como é que você olha para a sua família? Você, pastor, você, diretor de empresa, você, jogador de futebol, você, enfim, qualquer que seja a função, como é que você olha para a sua família? Né? Precisa ter esse cuidado. Porque a família é a base, né? Vou falar um jargão aqui. A família é a base de tudo, né? Se você não vai bem em casa, se na família você não vai bem, em nenhuma outra área da vida você vai obter o sucesso que você espera. Você vai naufragar, né? Então, cuide da sua família, tá bom? É importante construir essa família, esse lar, sobre uma base muito sólida que é Cristo Jesus, tá bom? Ele é a rocha. Sobre essa rocha, a gente pode até balançar, né? Por causa das nossas fraquezas. Mas a rocha não se abala. E por isso ela nos sustenta. E a gente não cai. Isso aí. Amém. Raquel, se você ou qualquer um dos ouvintes quiser expandir ou aprofundar esse assunto, entre em contato comigo, entre em contato conosco e poderemos ver como trabalhar isso fora do ar, em particular, em privado, como queiras, tá bom? Deus te abençoe. Tem mais? A gente tem também mais perguntas, pastor, mas temos alguns comentários que eu também queria ler aqui. Favor. Primeiro eu quero fazer uma retratação aqui, tá, pastor? Retrate. Pronto, quando eu estava fazendo a leitura dos comentários, né, eu falei do Mariel, só que eu acabei citando a Mariel. E aí ele escreveu um comentário aqui para fazer uma retratação. Ele falou o seguinte: Ok, Mariel. Jovem pastor Sidney, diga ao gajo do backstage que leu o chat. Que leu o chat que é o Mariel e não a Mariel. Oxente, tá me estranhando? Opa! Então, Mariel, fica aqui o meu pedido de desculpas público, tá? Então, um abraço aí para você. E ele também fez um comentário, tá? Ele falou: acompanho o Amorim desde o início do seu ministério.
por quem tem uma grande admiração por sua humildade, desejo de servir, sendo muito atencioso e amoroso. Então, ele deixou também esse comentário aí. Amarelo. Valeu. A Cristiane também disse, nossa igreja é linda, Cristiane Smith. Nossa igreja é uma linda parte da família de Cristo Jesus, que vive em amor e serviço. Isso também é fruto dos ensinamentos do nosso pastor Amorim e da doce e fofa Sueli. Igreja com saudade. A Adna também gostou da parte dos pastéis. Ela falou que daqui eu ouvi a crocância dos pastéis. Fiquei com água na boca. Adna, vem aqui, Adna. Tem aqui para você, ó. Casa, comida e roupa lavada e pastel. Se não estragar, você vai levar um para você, Adna. Mas é difícil, né, levar. A Adna, ela é apaixonada por pastel de Belém. Pronto. A Adna é a esposa de Mariel. Ok. E quanto à pergunta, temos uma outra pergunta aqui também do Orlando Filho. E ele diz o seguinte: vocês acham que as experiências anteriores apresentadas por vocês estão ajudando nessa nova fase, no que diz respeito a separar e controlar o tempo de qualidade com a família? Sim, boa pergunta. Aí, Pinho, é claro, né? A gente aprende com toda a experiência vivida, ela serve de aprendizado, né? Até mesmo e principalmente as mais difíceis, né? As que nos trouxeram algum prejuízo, alguma tristeza. Né? Nós aprendemos com tudo. Hoje, se olharmos para trás, a gente vai perceber atitudes, né, decisões que nós tomamos lá atrás e que hoje não tomaríamos. Caminhos que nós seguimos que hoje jamais nós seguiríamos, né? A maturidade ela vai chegando, Deus vai nos abençoando, né? A sabedoria vai enchendo o nosso coração e a gente vai crescendo nesse processo. É claro que nós temos tudo hoje para viver uma experiência conjugal, ministerial, familiar, bem diferente e melhor do que os dias anteriores. O que aconteceu lá atrás, tantas coisas boas quanto as ruins, a gente tem que deixar lá atrás, né? Aquilo que foi bom a gente usa, a gente trata como né, ajuda para continuarmos caminhando. Aquilo que foi ruim a gente deixa lá atrás, passado fica lá atrás, né? Embora reconheçamos que em tudo Deus tem os seus propósitos, tá bom? Como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, então até mesmo as experiências amargas, elas servem para nos ensinar alguma coisa boa no nosso futuro. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Isso aí, obrigado, viu? Espero que tenha conseguido responder. Irmão Orlando, um abraço, viu? Obrigado por participar, pela pergunta, pela participação. A cada um de vocês que participaram, obrigado, né? Tem mais, Mike? Por favor. Cleiton. A Raquel está inspirada, mandou mais uma pergunta aqui para vocês responderem também, tá? E essa é para o pastor Sidney. Pastor Sidney, como abordar casais que trazem brigas de relacionamentos passados para o seu relacionamento atual? Como abordar? Como abordar casais que trazem brigas de relacionamentos passados para o seu relacionamento atual? Acho que ela está querendo dizer como abordar esse assunto ou como ajudar com esse assunto pessoas que estão vivendo segundo casamento, trazendo do passado problemas para agora, né? Isso me parece, Raquel, que pessoas que você possivelmente conhece, está em mente ou está pensando em ajudar, que há questões aí de mágoa, ressentimento, frustrações. Tem dois aspectos que nós temos que considerar. A primeira é tentar se colocar no lugar da pessoa que trouxe a mágoa, a decepção, a frustração. O que será que o fez agir assim? O que será que levou aquela pessoa a agir daquela forma? Ele sempre foi assim? Sempre foi pessoas que trouxe dissabores? Ou foi uma situação pontual a qual não foi... não é nem explicada? A Sueli falou há pouco que um diálogo, uma conversa aberta, mas feita com amor, com carinho, né? Sem dedo apontado, sem agressões verbais, ela pode resultar. Eu aprendi com o Augusto Cury que se você quer conhecer uma pessoa, peça essa pessoa para contar a história dela para ti. Ou seja, às vezes uma pessoa, naquele momento, agiu de uma forma
que te deixou mágoa, ressentimento, e ela, as circunstâncias, o que ela viveu, ou que ela estava vivendo na altura, tenha feito ela agir daquela forma. Então, você levar isso tudo em conta vai te ajudar muito o próximo passo. E o próximo passo é perdoar. E perdoar, Raquel, isso você pode falar para a pessoa, se for o caso, perdoar não é uma opção. Deus não nos deu, como cristão, a opção. Ó, se você puder, perdoa. O que Deus colocou para nós como opção, né? A Bíblia fala que se depender de vós, tende paz com todos. Depender de você. Você deve ter paz com a pessoa que está sendo beligerante contigo. Mas você não pode, quando uma pessoa está de mal de você, vamos falar essa linguagem, você não pode alimentar esse problema. Você pode perdoá-la, amá-la. Então, o perdão é um exercício difícil, mas ele é possível. E é uma opção. Deus não deu opção, Deus deu um mandamento, perdoar até o inimigo. Se Deus deu esse mandamento, não é uma opção, uma ordenança, é uma ordem, então é porque é possível. Agora, a frustração, a mágoa, o ressentimento, a coisa que aconteceu no passado, mexe demais comigo, eu não consigo esquecer, não consigo perdoar. Aí vem o primeiro ponto. Primeiro, esquecer é impossível. Não há como eu esquecer um fato. Só se eu fizer uma lobectomia, tirar da parte do cérebro aquela parte onde está armazenada a informação. Fora isso, não tem como esquecer. Então, a questão não é esquecer. A questão é conseguir liberar perdão. Mas se Deus falou que ele deu a ordem, é porque é possível. Então, eu tenho que confessar para Deus. E eu tenho muita experiência enquanto de casais em conflito, que se perdoaram. Quando chegaram dizendo que não conseguia perdoar. Porque quando eu confesso para Deus a minha incapacidade de perdoar e digo para Deus que eu gostaria de perdoar, o milagre vai acontecer. Deus vai agir. Porque eu estou dizendo para Deus, Deus, olha, eu gostaria de fazer, mas eu não consigo. Me ajuda. Aí Deus ajuda. Mas enquanto eu estiver preso à amargura, à dor, porque existem pessoas, Raquel, que sobrevivem abraçadas à dor, à mágoa, à frustração, à decepção. E se deixar de existir a mágoa, a decepção, é como se ela não tivesse mais ar para respirar. Não, então eu tenho que abrir mão da decepção, colocar no altar de Deus e pedir, Deus me ajuda a perdoar quem me decepcionou. Entende? Então, coisas do passado que influenciam no presente são coisas negativas. As coisas positivas, a gente nem vai se dar conta. A gente vai ficar feliz, vai rir, vai abraçar, vai amar. Mas, pelo que você está falando, são coisas negativas, coisas que ocorreram no passado, que precisam hoje ser tratadas, compreendidas e precisam ser perdoadas. Essa é a orientação que eu dou. Então, resumindo e concluindo, tratar a questão, procurar entender o que levou a pessoa a cometer aquela ação que trouxe mágoa, decepção, e depois perdoar. Deus vai te capacitar, tá bom? Tem mais? Quer falar mais? Podia colocar aí um pouquinho, Raquel, claro, excelente a orientação que Sidney te passou aí, mas eu queria pontuar um pouquinho, se eu não estiver enganado, Sidney, quando ela falou a questão da pergunta como tratar as questões que são trazidas de relacionamentos anteriores do passado para o relacionamento atual. Né? E aí eu queria só te falar uma coisa, Raquel. Existem os dois mundos, o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é o mundo onde a Bíblia nos diz, onde Deus, né, abomina o divórcio. Por isso que Deus abomina o divórcio, a separação, né, a destruição do casamento. Por quê? É impossível que alguém que se divorcia e quando vai viver uma outra relação, um outro casamento, é impossível não levar a bagagem da relação anterior. As experiências de lá de trás. Por mais que a pessoa se esforce, né, o homem ou a mulher, para deixar aquilo tudo lá atrás. Mas em algum dado momento, na relação seguinte,
a coisa Tira vai a fluir, flora, vai a prejudicar. flora, né? Então, no mundo ideal, o bom era que o casamento não se acabasse, que não fosse necessário a pessoa abandonar alguém e se relacionar e casar novamente, porque isso é impossível de acontecer, tá certo? Não sei se foi nesse aspecto, nesse sentido que você fez a pergunta também, mas eu gostaria de deixar isso, enfatizar esse outro valor bíblico, né? Esse outro princípio bíblico, né? Você que fez a pergunta sobre valores e princípios, esse é um princípio bíblico, que o casamento não deve se desfazer. Porque se ele se desfizer, o que vai acontecer? Para onde a pessoa for, vai levar a bagagem da relação anterior. Porque não podemos nos esquecer que casamento é a união de uma só carne, né? A partir do momento que eu me caso, a partir do momento que o Cleiton casou-se com a Thaís... É Mike com a Thaís. Não troca as mulheres não, que vai dar briga. A partir do momento que eu me casei com a Sueli, Sidney com a Maninha, enfim... Nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. A Bíblia chama isso de mistério. Eu não consigo entender bem, mas é mistério, mas eu aceito isso por fé. Então, aonde eu for, se eu me separar, eu vou levar essa bagagem, né? Então, mas, enfim, divorciou, nem tudo está perdido. É preciso tratar, é preciso seguir essas orientações aí que o pastor Sidney deu, ter sabedoria, né? Como você questionou na outra pergunta, amor e paciência acima de tudo. Porque senão é uma outra relação que vai estar fadada ao insucesso e daí a pouco é um casamento que se acaba novamente. Isso não é bom, tá bom? Deus abençoe. Raquel, muito bom, viu? Se você, como eu falei antes, quiser continuar, entre em contato conosco e podemos continuar respondendo as tuas perguntas, tá bom? Tem mais, Mike? Perguntas... As perguntas, elas já encerraram, né? Foi a última pergunta que a gente recebeu, mas temos alguns comentários também, pastor, que eu acho relevante aqui para falar. Sim, vamos lá. Os últimos aqui. O Jaimilton Matos, ele disse assim: nossa Igreja Batista da Vila tem um grande prazer e uma honra em ter esse pastor amigo entre nós. E você, Sidney, também. Amamos vocês. Aí tem pastel, aqui tem cocadas. Sim. O Jai, nós chamamos ele de... O Jailton nós chamamos de Jai, né? Na intimidade. É uma pessoa maravilhosa. É casada com a prima de Sueli. É tudo parente ali, é tudo misturado, embolado. Mas o Jai é uma pessoa maravilhosa. Jai, eu amo você. Saudade de você. Saudade da tua cocada. Esse cara é um cara tão maravilhoso que, quando eu estive lá, ele fez um tabuleiro de cocada, cortou assim quadradinho, com a cocada caseira, com o cacau de lá, né? Para eu levar para os meus netos. Leite condensado. Que com leite condensado, que encontrasse comigo em São Paulo. Ele é maravilhoso. Ele é o homem dos sumos, das canjicas. Canjica e tudo mais. Baião de 2. Ele é maravilhoso, um hospedeiro incrível. Ele e a mulher dele, a Selma. Um abraço para a Selma. E o Sidney Menezes Júnior mandou: Amorim e Sueli, se não for desta vez, quando voltarem a Portugal, vocês têm a obrigação de nos dar o privilégio de recebê-los. Obrigada, Júnior. Obrigado, beijo para vocês. Valeu, filho. O Amorim está indo embora quinta-feira. Foi corrido, né, por causa do intercurso lá com a Carla, como ele já... Não contou aqui. Não. Então, a gente pode terminar com o testemunho da Carla, né? Tem mais algum comentário? Tem mais dois comentários. A Adna Sampaio Costa disse: eu e meu esposo oramos de mãos dadas antes de dormir. É de imensa importância porque se durante o dia aconteceu alguma coisa que nos aborreceu, a gente, na presença do Senhor, resolve de imediato. Muito boa ideia. E, por fim, o Jorge Nascimento também mandaram um forte abraço aí para o pastor Amorim, ele e a Dani, né? Mandaram um abraço para o pastor Amorim e para sua esposa Sueli. Obrigada, Jorge. Ok. Nós vamos já, daqui a pouco, encerrar. Vamos pedir para o pastor Amorim dar o testemunho de um fato que ele, hoje à tarde, lá na igreja, no culto, ele citou, aconteceu no dia 21 último, né? E que foi muito, muito punk para mim. E depois do Amorim falar, eu vou contar a minha versão, que eu não contei na igreja. Aliás, a igreja já tinha falado, viu? Eu tinha contado a situação. Mas fale, Amorim. Muito bem, gente. Como eu, na minha primeira fala aqui nesse nosso encontro, né? Nós viemos a Portugal, planejamos essa viagem já há uns 3, 4 meses atrás para
estar aqui para dar esse apoio para a nossa filha. Ela iria ter o seu primeiro filho. E nós vimos também naquela expectativa maravilhosa que íamos ser avós, né? E eu, especialmente, vinha numa expectativa muito grande, porque eu já estava cantando uma vitória muito grande lá na igreja, né? Todo domingo eu estava lá me apresentando lá como avô, né? Porque a satisfação, a alegria é tão grande. E viemos para cá com essa expectativa de dar esse apoio para Carla, de ficar um tempo com ela e ajudando. E fomos surpreendidos, né? Na verdade, nós fomos surpreendidos com tudo que aconteceu, porque o parto quando chegou-se os dias finais, né, para o nascimento do bebê, o parto começou a se complicar, né? Os 2 últimos dias foram muito difíceis. Ela entrou em trabalho de parto durante 2 dias, e entrando pelo 3º dia já, quando as coisas estavam bem difíceis, porque ela, depois de muito tempo, muito esforço, conseguiu uma dilatação, de muita indução, muito tempo de indução, conseguiu uma dilatação, a dilatação que seria a dilatação normal, né, de 10 milímetros, né? Uhum. Milímetros ou centímetros? 10 centímetros, porém, o bebê era muito grande, né? O bebê é muito grande e ele estava encaixado, mas não conseguia passar. Não tinha espaço para ele sair. E os médicos, os enfermeiros estavam, né, em pânico, desesperados. Então, num momento quando chegou uma outra médica, que eu vejo assim, a mão de Deus em tudo, essa médica foi avaliar, ela chegou para aquele plantão, ela foi avaliar, quando ela tocou, ela percebeu que alguma coisa estava errada ali, o bebê estava encaixado, mas não estava plenamente, não adiantava ficar forçado, não estava na posição correta, e ela não tinha como colocar o bebê na posição correta. Se for tentar colocar, podia agravar-se mais ainda a situação. Então, decidiu-se naquele momento ali, de urgência, ir para a cesariana. Fazer o parto cesariana, e eles fizeram o parto, nasceu, né, tiraram o bebê. O parto, por causa das complicações, gerou um problema respiratório no bebê, ele estava respirando mal, eles identificaram depois que era alguma coisa, uma enfermidade chamada pneumotórax. E esse bebê saiu rapidamente para ser cuidado, para ser tratado, e Carla ficou sendo tratada lá após a cirurgia. 1 hora depois, aproximadamente, dessa cirurgia, ela sofreu uma hemorragia muito forte. Eles nem perceberam, quem percebeu a hemorragia foi a própria Carla Sidney. E avisou. Ela percebeu, que ele chamou o pessoal, eles vieram lá e perceberam que era uma hemorragia, que ela estava perdendo muito sangue, perdeu muito sangue, então eles foram, né, foi tudo muito rápido, e conseguiram debelar a hemorragia, mas ela ficou em estado muito crítico, né? E aí ela correu sério risco de vida. Sério risco. No dia 21, então, pela manhã, na sexta-feira, nós saímos para lá, né? Ligamos para o pastor Sidney, foi ele quem nos deu esse socorro de imediato, deixou tudo que estava fazendo, nos levou para a Póvoa de Varzim, foi lá o hospital onde ela estava. E quando nós chegamos lá, encontramos já o Gabriel, né, o meu genro, assim, em um momento de desespero, né? Porque ele sabia que ela estava correndo risco de vida. Nós entramos, e a primeira coisa que eu fiz, eu deixei o pastor Sidney numa sala com eles, voltei para uma sala antes e chamei o pessoal da equipe médica e fui perguntar para elas como é que está a minha filha. Ela corre sim, algum risco de vida mesmo? E eles foram muito, muito, muito taxativos em dizer que, infelizmente, a situação dela era muito crítica e ela corria sério risco de morrer ali naquelas próximas horas. Irmãos, naquele momento, o meu mundo desabou. Naquele momento, eu olhei para mim, me percebi, não sabia. Procurei aquele pastor que está sempre no púlpito, encorajando, exortando as pessoas, aqueles que estão enfrentando lutas, aqueles que estão passando por perdas difíceis, e eu estou no púlpito encorajando, dizendo: tenha fé, acredite, descanse no Senhor, porque Deus vai operar, sabe? Naquele momento, eu não encontrei esse homem, não me vi essa pessoa. Naquele momento, eu me senti completamente desprovido, sabe? E temia o Senhor naquele momento. Onde está a minha fé? Senhor, eu estou acabado. Eu percebi que eu não era, talvez, o pastor que em algum momento eu pensasse que fosse, que eu era, né? Um super-homem, um pastor, um bom pastor, um
forte, pastor, um homem de Deus, homem de fé. Naquele momento eu senti, sabe, um nada. E aí corri para a oração, liguei para os irmãos em Salvador, né? A primeira pessoa que eu falei foi o irmão Mariel. Naquele momento eu já estava desesperado, não é? E não tinha vergonha de dizer para mim mesmo, onde está a sua fé? Naquele momento eu me senti em tamanha aflição que eu compreendi, né? Eu compreendi quando o salmista ele se encontra em momentos difíceis como este. Eu me senti uma pessoa completamente sem força, desesperado. E a oração começou a fazer efeito, porque a igreja em Salvador começou a orar, os irmãos, uma corrente de oração muito grande. E aquele dia foi um dia muito difícil para nós. O bebê teve que ser transferido de imediato, logo após o nascimento, para um outro hospital, já na cidade do Porto, um hospital especializado para tratar o problema dele, porque senão ele podia também se agravar. E Carla ficou lá para ser também transferida para outro hospital. E foi transferida para outro hospital, já não em Porto, uma cidade vizinha ao Porto, Matosinhos, onde ela precisava de melhores recursos também, porque os médicos lá estavam, né, a equipe local estava também vivendo momentos muito difíceis, estavam desesperados, mas o primeiro atendimento eles conseguiram debelar a hemorragia, fizeram algumas transfusões, né? Ela tomou 2 bolsas de sangue e depois seguiu para o outro hospital, né? E lá no outro hospital, a gente, assim, Deus começou a ouvir as orações, né? No dia seguinte, já, né, a coisa já estava bem melhor, o medo que tomava o meu coração já tinha se dissipado um pouco, tá? Eu comecei a pensar com um pouco mais de sensatez, tá? Porque a sexta-feira, dia 21, e à noite, para mim foi assim, arrasador, né? Mas eu vi o mover de Deus, eu vi a mão de Deus operar. E posso dizer para você hoje, para todos que estão aqui nessa banca e para aqueles que estão nos assistindo, a vida da nossa filha hoje, da Carla, é um milagre, né? Porque ao sair de Póvoa de Varzim, o próprio pessoal já chegava a essa conclusão. Eles não sabiam, não imaginavam que pudesse ter alcançado algum sucesso aquilo que eles estavam fazendo. Mas eles, quando nós saímos de lá, à noite já, né, eles a equipe estava mais leve, né? Na despedida, né, mas estavam mais aliviados, toda a equipe. Nós estávamos um pouco mais felizes porque eles conseguiram debelar a hemorragia e foi assim uma coisa muito rápida, por uma questão de pouco tempo. A nossa filha não perdeu a vida. Mas, graças a Deus, e eu aproveito para agradecer a todos os que estiveram orando por nós naquele período, né? Naquele dia especial. Agradeci a minha igreja, Igreja Batista da Vila, a nossa igreja aqui em Viseu, a igreja do pastor Sidney, né? A ajuda que o pastor Sidney nos deu, deixando tudo naquele momento. Ele disse hoje na igreja isso. Vocês não imaginam o quão importante foi esse apoio que o pastor Sidney nos deu naquele momento ali. Se não é o pastor Sidney, eu não sei o que haveria de acontecer. Primeiro, para sair de Aveiro para o local onde nós estávamos, que é 1h30 de viagem, né? E o pastor foi assim, fundamental nisso, tá? Foi voando, né? Deus botou asas no carro do pastor Sidney naquela manhã. E nós conseguimos chegar. Graças a Deus, obrigado a todos vocês por isso. Eu só quero, antes de encerrar a nossa live, já estamos com mais de 1h40, 45 minutos de live. E passou rápido, né? Mas dizer que essa experiência com o pastor Amorim, Sueli, Gabriel, foi muito braba para mim. Uhum. Eu acho que o Mike está aqui, o Cleiton, a Thaís, que deu aceitinho, sabem, já perceberam, né, que nós somos amigos, temos uma ligação antiga. E a Carla é uma menina que eu vi pré-adolescente, né? Eu conheci pré-adolescente. E ficamos muito felizes quando ela veio morar aqui perto da gente, né? E ela nos deu a honra
de aceitar a nossa hospitalidade. Eu não sei se foi 2 ou 3 semanas, sei lá. 3 semanas. Mas passou rápido demais. Mas ali no hospital, nós fomos para lá, fomos conversando, tranquilo, o bebê tinha nascido. E cheguei na porta do hospital, o Gabriel desceu para recebê-los, deixei-os, eles soltaram, eu fui estacionar o carro. Quando eu voltei, eu até então não tinha noção do que estava acontecendo, que eu tomei pé do que estava acontecendo. E sabe aquela você querer também desabar, chorar, entrar em pânico e ficar desesperado. E essa era a minha vontade. É como se fosse a minha filha. Se eu estivesse perdendo a minha filha, eu ia ficar maluco. Se perdêssemos a Carla, eu ia ficar doido. Eu não saberia como reagir. Mas naquele momento que ela estava lá, estava mal, e estava ali, olhava para a cara do Gabriel arrasado, 3 dias sem dormir, né? Uhum. Olhava para o Amorim arrasado. A Sueli, aparentemente, estava mais serena, aparentemente. Porque quando a Carol, a outra filha, ligou de Salvador, e eu vi a Carol chorando, aí ela começou a chorar, a minha vontade era, sabe, dar vazão à emoção. E eu o tempo todo orava, Senhor, não deixa. Não deixa eu ficar maluco aqui, descontrolar, porque eles precisam de alguém sereno e me ajuda. Foi quando eu chamei vocês para orarem, né? Aí nós oramos. Aí depois que vieram a notícia de que a hemorragia tinha parado com aquele balão, né, que eles colocaram. E tal, aí começamos a ficar mais tranquilo. E eu os deixei e voltei para casa mais aliviado. Mas foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. É verdade. Eu nunca vou esquecer. E eu sou grato a Deus, sabe? Por Ele me permitir. Foi Ele que permitiu, né? Estar do lado dos amigos, dos irmãos, no momento de aflição. Ele permitiu. Né? E eu não é que eu não me perdoaria, eu não gostaria de não estar presente. É muito fácil estar sorrir com os que sorriem, né? Mas chorar com os que choram, estar do lado na hora da dor. Foi essa a minha experiência, mas louvado seja Deus. Deus ouviu as nossas lágrimas, nosso clamor, nosso pranto. A nossa igreja também oramos na coinonia, oramos lá no culto. E a Carlinha está aí, está ótimo. Ela é um milagre. Danielzinho está lindo, está saudável. Ficou nenhuma sequela, ninguém ficou com sequela. Deus é Deus. Lembre-se disso. Quando tudo aparecer escuro, tempestade, trovejar, o leão rugir, há um Deus que é superior a tudo isso. Verdade. Né? Já falou que ele é o Deus que dá a vida e tira a vida. Isso. Mas ele é o Deus que devolve aquilo que o inimigo tomou. Foi o que ele fez com o próprio Jó. Né? Ele devolveu tudo quadruplicado. Graças a Deus. A Marinha volta quinta-feira e ele tem aí várias fotos dele, babão, com um neto no colo. E vai voltar feliz. Que está deixando a filha bem, o neto bem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria ler um versículo aqui que, assim, é bem isso que a gente passou, né? E é essa confiança que nós temos em Deus, que como o pastor Sidney falou, por dentro a gente estava aflito, tenso, com medo, né, desesperado, mas a gente não podia externar isso, porque Gabriel precisava da gente ali naquele momento. E foi, assim, um momento de muita angústia, né? Quando a gente chegou, ele estava tremendo, ele tremia, eu abracei forte ele, segurei na mão, e a gente sentou junto lá e ficou, e eu disse, vai passar, Gabriel, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos livra, né, que nos salva, que cuida de nós, e ele não vai permitir, né, que Carlinha parta. Ele vai preservar a vida da nossa filha. Vamos crer, vamos confiar em Deus. Se ninguém mais pode fazer nada agora, o Senhor pode. E aí a gente sabe que foi os nossos clamores que chegaram aos céus, ao trono de Deus, e ele respondeu, né, de imediato as nossas orações, e foi assim um reboliço em todos os lugares onde as pessoas nos conheciam, em São Paulo, em vários estados, amigos, familiares, igreja, né? A gente é muito grato, assim, muito a Deus pela vida de cada um de vocês.
e saber que essa força, né, que esse milagre, esse refúgio vem do Senhor. E eu gostaria de deixar a leitura do Salmo 18, verso 2 apenas aqui, quando diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Amém. Amarim, quer dar uma palavra de despedida? Tudo bem. Quero inicialmente agradecer a você, né? O privilégio de poder nos convidar para estar estreou o Pod Family. Estreando, né? O Pod Family criado por você. Sim. Um risco grande que você inicialmente correu, né? Poxa vida. Eu agradeço a confiança sua, né? Agradeço aí a essa equipe maravilhosa, né? Essa turma que eu conheci hoje lá na igreja, tá certo? Que Deus guarde e proteja vocês, o casamento de vocês, viu? E aos nossos irmãos em Cristo, todos aqueles que puderam nos acompanhar durante esse tempo, nossos agradecimentos. Eu agradeço por cada palavra de carinho, né? Cada pergunta que foi feita, né? Espero que possamos ter respondido a cada um a contento, né? E dizer para vocês que a vida é assim mesmo. A gente cria planos muitas vezes, mas é o Senhor quem define, né? Criar o plano é do homem, né? Mas é Deus quem dá a palavra final, e a palavra dele nos afirma isso. E o Senhor, mas ainda que ele não permita que os nossos planos se concretizem, né, naquilo que a gente vislumbrou, mas o que ele faz é melhor, né? Ele não se afasta de nós. Passamos por todo esse perrengue aqui em Portugal, durante esse período do nascimento do bebê, mas Deus estava presente, né? Ele mostrou para mim que ele é Deus, que eu posso crer. Glória a Deus. Amém. Mais do que nunca, eu saio dessa experiência muito fortalecido. Eu não sou o mesmo homem hoje, eu não sou o mesmo pastor que eu era, depois dessa experiência. Deus me fortaleceu muito nesse aspecto e, enfim, eu louvo e agradeço a Ele por hoje poder abraçar a minha filha e poder abraçar o nosso neto. Obrigado a vocês que estiveram conosco, que oraram por nós, e que Deus abençoe a todos. A você que esteve conosco até aqui, né, até esse momento, muito obrigado. Daqui a 15 dias estaremos com outro Pod Family, né? Conto com o apoio dessa equipe aí, não é? Vamos juntos e vamos fazer a história dos podcasts. Esse é o primeiro podcast específico voltado para a família, um podcast cristão com a vibe, né, de família. E queremos que você divulgue isso, nos acompanhe, e você que vai assistir depois também, meu muito obrigado. Um grande abraço, um beijo no coração. Obrigado, Cleiton, Mike, Thaís, equipe maravilhosa. Deus abençoe a cada um e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Quer falar também? Desculpa. Oh, meu Deus do céu, você que era o último. Quero fazer um agradecimento ao pastor Cid, né? Dizer para ele como a gente se sentiu assim, prestigiado, honrado por estar estreando aqui seu podcast da família, né? O Pod Family. E dizer que foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né? Eu estava nervosa, não sabia o que ia falar, o que ia contar, né? Mas que foi muito, muito bom, muito gratificante para a gente, muito agradável, e a gente agradece muito aos meninos aí, e a essa moça linda aí, essa menina. E muito obrigada, gente, e obrigada a todos que nos ouviram e acompanharam. Deus abençoe grandemente vocês. Qualquer que seja a situação, confia em Deus. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Beijo no teu coração. Tchau, até a gente. próxima. Tchau. Obrigado.